Em 5 minutos, deixa eu provar para você que a Bíblia é um monte de besteira pra gente sem cabeça. Êxodo capítulo 9, versículo 6, a Bíblia começou a falar que na 5ª semana Deus matou todo o gado dos egípcios, todas as cabras deles, todas as vacas deles, todos os cavalos deles. E esse mesmo Deus desceu em Êxodo capítulo 14, versículo 9, e começou a falar que o faraó foi atrás dos israelitas quando eles tinham fugido com 600 carros, 600 cavalos e as carruagens dele. Com licença do Senhor. Deus matou todo o gado que vivia no Egito nesta 5ª semana, em Êxodo capítulo 9, versículo 6, e em Êxodo capítulo 14, versículo 9, o faraó ainda tem 600 cavalos para perseguir os israelitas. Isso é um monte de besteira pra gente sem juízo. Josué, capítulo 10, versículo 12 a 13, a Bíblia começou a falar que Josué disse para o Senhor: deixa o sol parado sobre Gibeão e a lua sobre Aslan, sobre o sol parado, até os israelitas vencerem seus inimigos, com licença do Senhor. Sabemos hoje que o motivo de haver dia e noite é porque a terra está girando, não o sol. O sol é um corpo estacionário que nunca se move. Então, se fosse para acontecer algum milagre que fizesse o dia ficar mais longo, Josué teria pedido ao Senhor que parasse a rotação da terra, não do sol, pois o sol nunca parou por um dia. O sol é um corpo estacionário que vive sozinho. A Bíblia é um monte de besteira pra gente sem cérebro. Se juntem a mim novamente no livro de Provérbios 15, versículo 3. A Bíblia, Deus começa a falar. Diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, vigiando o bem e o mal. Isso significa que o Deus da Bíblia está reivindicando onisciência. Ele vê todas as atividades que acontecem na terra. Ele desceu de novo em Isaías, capítulo 46, versículo 10, e diz: eu sou Deus, e não há ninguém como eu. Só eu posso te dizer o futuro antes que ele aconteça. Pois tudo que eu planejo, acontece do jeito que eu planejei. Isaías, capítulo 46, versículo 10. Isso é Deus reivindicando todo o saber, toda a capacidade de conhecimento. E esse mesmo Deus desceu a Gênesis 18, versículo 20, e começou a dizer, e a Bíblia diz, e Deus diz a Abraão, Gênesis 18, versículo 20, ouvi um grande clamor contra Sodoma e Gomorra por causa de seu pecado, que é muito flagrante. Quero descer para confirmar se sua maldade é tão grande quanto ouvi. Se não, quero saber. Perdão, Deus, quero descer para ir a Sodoma e Gomorra e verificar se a acusação que ele ouviu sobre essa nação é verdadeira. Ele não consegue detectar isso de onde está vivendo no céu. Ele tem que descer e em determinado momento começa a negociar com Abraão. Ele diz: se eu puder ver 50 pessoas justas nesta comunidade, não as destruirei mais. Isso significa que esse Deus bíblico não tinha a capacidade de saber dentro de si mesmo se há 50 homens justos naquela comunidade. Se não fosse confirmado por Abraão, esse mesmo Deus que nos disse: e meus olhos em toda parte, observando o bem e o mal. No livro de Provérbios, versículo 3, foi a mesma pessoa que assistiu a Caim matar seu irmão Abel. Mais tarde, ele saiu para perguntar a Caim: Caim, onde está seu irmão Abel? Pois o sangue do teu irmão clama por mim. Isso indica que o Deus da Bíblia estava em algum lugar vendo Caim matar Abel e ficou calmo. Vê, o mesmo Deus da Bíblia veio a Jó, capítulo 1, versículo 8, e começou a negociar com Satanás. Ele perguntou: você não viu o meu servo Jó? Você não viu o meu servo Jó, que tem sido fiel, justo e perfeito em todos os seus caminhos? E Satanás duvidou de Deus. Ele falou: Jó teme a você sem razão. Você não colocou uma proteção ao redor dele para que nada o atinja? E a Bíblia declara que Deus dá a Satanás. Ele diz a Satanás, ele diz: vá e faça com Jó o que sua alma desejar, mas não toque em sua alma. Então, Deus ofereceu Jó como um jogo a Satanás para ir e testar sua paz de espírito e a vida de seu mundo, só para verificar e saber se Jó o decepcionaria. Então, Deus tenta o homem, sabendo muito bem que Deus, que tem a capacidade de conhecer o futuro, para ver o quão profundo é o coração das pessoas, também os põe à prova para saber se o que ele pensava sobre elas é a realidade. Você vê que Deus não sabe nada sobre você, ele está apenas rezando, apostando em você. Isso é uma luta de sombras, que Deus é uma ilusão e não existe. É apenas uma ideologia europeia esculpida para controlar ou governar o mundo. Esse é o governo do momento. É por isso que os pastores hoje são chamados de homens de Deus. O homem de Deus é apenas um homem do governo. O homem do governo faz um ótimo trabalho ao transferir a responsabilidade do governo para um Satanás que não existe. É por isso que o governo nunca pode lutar contra a igreja.